Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é linguagem verbal e não verbal. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. Gente, quando nós lemos um texto, quais as informações que nós procuramos utilizar para compreender o que foi dito? Será que você se baseia só nas palavras ou também utiliza as imagens apresentadas nesse texto? É verdade que para compreender um texto é preciso ir além desses processos comunicativos? Então, gente, para responder essas perguntas, nós temos que estudar dois temas interessantes, que seriam a representatividade da comunicação. Seria a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Então, quando nós temos um texto, um gênero textual, que é expresso através de palavras, quer seja escritas ou verbalizadas, faladas, nós temos aí a representação de uma linguagem verbal. Na telinha nós temos um exemplo de uma linguagem verbal. Temos um texto de Victor Hugo que diz o seguinte: já tentou segurar uma ventania? Pois é, não tem jeito. E ela é assim mesmo, vai sempre fugir de tudo que a mantenha presa. Então percebemos nesse texto que temos uma expressão poética e verbalizada. O autor repassou toda a sua sensibilidade através de palavras. Em contrapartida da linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal. A linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo, os gestos, posturas, ilustrações, placas, músicas, etc. Então quando nós temos um texto, um gênero textual, uma representação textual, em que não há palavras, apenas gestos, expressões, cores, nós chamamos de linguagem não verbal. Na telinha nós temos um exemplo de linguagem não verbal. Nós temos as placas, por exemplo. Nós temos toda aquela tonalidade. Temos alguns símbolos. Na primeira placa nós temos proibido fumar, proibido utilizar telefone, proibido virar à direita, proibido estacionar. Temos também como exemplo de linguagem não verbal o semáforo, que nós temos as cores vermelha, amarela e verde, pare, atenção e continue. Temos como exemplo também o próprio apito do juiz, o som do apito do juiz, que indica quais atitudes os jogadores devem tomar. O cartão vermelho ou amarelo utilizado também por esse árbitro são exemplos de linguagem não verbal. Além da linguagem verbal e da linguagem não verbal, nós temos uma outra forma de linguagem, uma outra manifestação, que é a linguagem mista. Na linguagem mista, pessoal, é possível encontrar tanto a representação da linguagem verbal como não verbal. Ambas, elas produzem uma construção de sentido, efetivam apenas uma única mensagem. Na telinha nós temos um exemplo de linguagem mista. Nós temos uma tirinha que no primeiro quadrinho o garoto recebe um presente. Nós já conseguimos aí visualizar, vislumbrar aí a expressão facial do garoto. Ele fala o seguinte: puxa, mamãe, era exatamente o que eu precisava. O garoto recebe ali um sapato, uma caixa com um sapato, e a mamãe fala o seguinte: não sabia que estava precisando de sapatos. E o garoto responde no terceiro quadrinho: sapatos? No quarto quadrinho nós percebemos que, na verdade, o garoto ele estava com interesse não nos sapatos em si, mas na caixa para utilizá-la como brinquedo. Então percebemos que, ao analisar essa tirinha, as imagens são de suma importância para o entendimento, assim como a parte textual. Dessa forma, temos a apresentação de uma linguagem não verbal e uma linguagem verbal, necessariamente constituindo aí uma linguagem mista. Então, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre a linguagem verbal, não verbal e mista? Então faça as questões propostas do bloco, estude esse conteúdo com seu professor em sala de aula e, se possível, deixe aqui suas experiências nos comentários. Até a próxima!